E hoje a gente tem um tema bem interessante porque sempre que a gente vai falar de procedimentos, isso suscita muitas questões, suscita muitas dúvidas. Porque a gente está falando da coisa prática, né? Da execução lá no campo de batalha. E às vezes a gente tem dúvidas, tem receios, tem inseguranças para fazer esses procedimentos, de como realizar, como desenvolver. A gente planejou conversar indicações de biópsia, contraindicações dos procedimentos também, mas fundamentalmente a gente também preparar isso para que você possa fazer isso com mais segurança no consultório. E quando você vai fazer, quando você não deve fazer. Então tem algumas situações assim bem marcadas que a gente precisa separar e definir. Primeiro é uma ideia que se pode ter de que fazer estômato está vinculado a você fazer esse procedimento. Para fazer estomatologia você precisa fazer biópsias. Não necessariamente, é claro que se você quer fazer isso de uma forma ampla, envolvendo todas as nuances que fazer isso no consultório tem, claro, você deve avançar na sequência do seu processo em realizar esse procedimento. Mas você não precisa realizar esse procedimento para começar a fazer estomatologia, porque você tem aí talvez 60% das situações que são de manejo clínico. Então, se a gente fosse então, de uma forma de brincadeira assim, né, colocar níveis, então vamos dizer que esse tratamento clínico e acompanhamento das lesões ia ser o nível 1, a biópsia de partes moles da mucosa ia ser o nível 2, e as biópsias intraósseas então seria o nível 3 da estômato do seu consultório. O importante é você saber que, tecnicamente, esse é um procedimento simples de ser executado. Tecnicamente, é fácil de você executar biópsias, embora muitos colegas sejam receosos. O importante é você não ter a ideia que você precisa ficar no consultório sentado esperando uma biópsia aparecer para que você possa implementar os atendimentos de estomatologia. E você não depende disso. Mas, indo adiante, então, né, para isso que a gente brincou aqui, chamou como fosse o nível 2 da estômato, então, que é realizar os procedimentos, é mais fácil que uma extração dentária. É tecnicamente muito mais simples que a instalação de um implante. E muitos colegas fazem esses procedimentos que são mais sofisticados, são mais difíceis de serem executados e não executam a biópsia. Mas por que isso acontece? Não porque ela seja tecnicamente difícil de ser feita, de maneira nenhuma. É justamente por ter receio do processo todo de diagnóstico. Porque aí é o seguinte, né? Tu faz a biópsia, recebe o laudo lá, e aí o que você vai fazer com o paciente? Então, às vezes, a gente não é do procedimento que a gente está fugindo, a gente está fugindo é desse próximo passo, do que vem depois. Não é executar o ato cirúrgico ali, mas é dar sequência nesse atendimento, é dar sequência na solução do problema do paciente. Gente, e falando claramente, né, de dia a dia de consultório, quando você consegue dar sequência nesses atendimentos é que você começa a transformar isso em rendimentos. Porque não é só o primeiro passo do processo, mas você fazendo o processo todo, aí que isso começa também a ficar interessante do ponto de vista financeiro. Porque você não vai fazer exclusivamente um ato ali de remover a lesão, mas é todo um contexto que está envolvendo o processo todo. Então é importante você dar conta disso, né? Às vezes você está fugindo de um procedimento que é simples de ser feito, justamente pelo que vem depois. Tem vezes que a biópsia ela é 100% resolutiva no momento que você faz a remoção daquela lesãozinha, principalmente aquelas lesões pequenas, nodulares, exofíticas, você já está dando tratamento definitivo. Mas aí, dentro das biópsias parciais, muitas vezes você não sabe o que o paciente tem. E você vai fazer a biópsia justamente para ter o diagnóstico, e aí esse diagnóstico é que não pode te amedrontar. Então, voltando aqui para o início do nosso papo, você precisa estruturar o contexto todo, e não apenas o ato cirúrgico. Então, algo muito importante é você ter definido os caminhos que você vai dar para o caso. Caso isso seja uma lesão maligna,
para onde você vai encaminhar, se isso é uma doença que você espera que seja inflamatória ou que seja autoimune, como você vai tratar, se você imagina que é uma lesão fúngica, qual é o protocolo que você vai utilizar de antifúngicos para o tratamento daquele paciente. Então vê bem, se a biópsia te assusta, você resolve isso facilmente, basta você começar a fazer uma ou outra dessas casos que são menores, você vai ver que é fácil de fazer, você vai ver que faz coisas muito mais complicadas, mas o próximo passo, que é seguir o tratamento do paciente, você precisa estar estruturado, justamente para você não fazer a revolução, né? E aí agora que eu conquistei o país, o que eu vou fazer com ele? Então você precisa ter isso definido, né? Como você vai alinhar a forma de tratamento do seu paciente quando você tiver aquele resultado na mão. Então, vê bem, se a gente fosse dizer coisas importantes do jeito certo de você fazer, você estar preparado para isso, ter o instrumental. São poucas peças que você precisa, mas você precisa ter esse instrumental adequado disponível. Pinça clínica, pinça de algodão, ela é para algodão, ela não é para você manipular tecidos. E você precisa ter as pinças de Addison, precisa ter pinça mosquito, carpule todo mundo tem, cabo de bisturi todo mundo tem, porta-agulha e afastadores, que nem sempre vão ser necessários. Muitas vezes o seu auxiliar vai fazer o afastamento com os dedos, usando gás ali. Se é no lábio, ele ainda vai comprimir, vai te ajudar a ter hemostasia. Se é na língua, você vai trazer a língua para fora da boca e vai segurar ela fora da boca. Não vai trabalhar lá dentro da boca, né? Traz a língua para fora. E aí você não vai utilizar afastadores na maioria dessas situações. Mas você precisa ter um kitzinho ali preparado de instrumental para você fazer isso. E um ponto muito importante, você precisa ter o fluxo para o material ser examinado. Qual é a principal indicação de você fazer uma biópsia? Você ter dúvida. Você ter dúvida no diagnóstico. Essa é a indicação primaz. Tem aquelas lesões que nós consideramos de diagnóstico eminentemente clínico e que a gente não deve, a rigor, fazer biópsia dessas lesões. Por exemplo, afta, candidíase. Mas vê bem, se você fizer porque você estava com dúvida, não está errado. Porque o erro está em você permanecer na dúvida e aí que vem a insegurança ou o medo de que uma lesão seja câncer ou o medo de você piorar um caso. Esse medo vem justamente porque você está na dúvida do diagnóstico. E aí, se você fez a biópsia de uma lesão que o diagnóstico era eminentemente clínico, talvez você vai receber um laudo que não seja conclusivo, porque é uma inflamação que vai estar lá na lâmina e não vai conseguir, o patologista não vai conseguir dar sobrenome, mas você resolveu o principal ponto na condução do caso do seu paciente, que era a dúvida. Justamente a dúvida que motivou você a fazer a biópsia para que você tivesse um diagnóstico daquela situação que você estava tendo dificuldade de manejar. E para que você tenha esse diagnóstico mais fidedigno possível, você precisa estabelecer um fluxo com o laboratório de patologia e isso tem que estar tratado antes. Para onde você vai encaminhar o material que você removeu do paciente? É muito importante que você encaminhe todo o material que você vai remover do paciente. A lesão tem um aspecto mais inocente do mundo. Você tem um flanco da dentadura naquele rebordo ali dentro, criou aquela franja de hiperplasia epitelial. O diagnóstico ele é muito simples nesse caso, sim, ele é muito óbvio, porque você está vendo ali a relação de causa e efeito, não importa. Você tirou da boca, tem que enviar para ser examinado para a sua segurança. Para que no futuro, se esse paciente tiver qualquer outra lesão, que pode ser de natureza diferente, pode ser que dali a alguns anos ele faça um câncer de boca e ele vai lembrar que o dentista uma vez tirou a lesão que ele tinha e ele não sabe que resultado foi aquilo. Por isso você precisa mandar sempre o material para o exame histopatológico, principalmente para você se proteger. Claro, em muitos casos você precisa daquele laudo justamente porque você não tinha esse diagnóstico clínico determinado, mas naquelas situações óbvias, as peças elas não podem ir para o balde, elas têm que ser examinadas para você ter o casinho todo fechado, conclusivo. E aí às vezes a gente escuta assim, né? O pessoal dizia assim, eu já tirei trocentas lesões aí, nunca mandei examinar e nunca deu nada.
Como é que você sabe que nunca deu nada? Você nunca mandou examinar. Você só vai saber se deu alguma coisa ou não se você mandou para o exame histopatológico. E, na verdade, esse outro argumento de dizer que nunca deu nada não é verdadeiro. Na verdade, deu. O nunca deu nada, talvez você possa pensar, o colega está se referindo a que não deu uma lesão maligna ou não deu outra coisa mais grave. Mas deu alguma coisa sim. E que bom que você tem um documento, que o material foi examinado pelo patologista, que garante que realmente aquilo era um processo inflamatório ou era um processo benigno. Então esse ponto é importante. Então a gente diferenciar que a biópsia é o ato operatório, é a cirurgia, e que o exame histopatológico é o que o patologista vai fazer lá no laboratório, que você precisa ter escolhido já para onde vai mandar, e que não é o mesmo laboratório de análises clínicas, não é o laboratório que vai fazer exame de sangue do paciente, vai fazer os hemogramas. Em alguns lugares você vai ter um patologista dentista, o que é excelente, porque está muito mais familiarizado com as lesões da boca, e dependendo de onde você estiver trabalhando, você não vai ter acesso, infelizmente, a um patologista dentista, porque talvez ele vai estar muito distante de você. Sem problema nenhum, encaminhe para o patologista médico fazer a avaliação e ver esse material, mas você não pode deixar de encaminhar o material para o exame histopatológico. E você precisa ter um líquido fixador lá que esse patologista vai fornecer para vocês, tá? Então, olha só, um ponto muito importante é a gente entender a oportunidade do procedimento, por que que a gente vai fazer o procedimento, e é muito importante você explicar para o paciente a necessidade daquele procedimento e explicar para o paciente que são duas coisas separadas. Uma coisa é a cirurgia que você está fazendo, e é isso que a gente chama de biópsia, e outra coisa é o exame histopatológico que vai ser feito. E também, pessoal, tem um custo, obviamente, que precisa ser determinado para o paciente antes, né? Ele vai ter duas despesas. Ele vai acertar com você o ato operatório, mas ele vai ter esse exame que é um custo lá do laboratório. Alguns colegas cobram um pacote completo, já cobram do paciente o exame histopatológico. Isso é uma decisão pessoal que você, dentro da sua condição e realidade de trabalho, vai determinar como você vai fazer. Então, pessoal, a principal indicação é justamente quando você tem dúvida do procedimento, para que você tenha o diagnóstico conclusivo. E aí, então, se a gente for classificar quais são os tipos de procedimento que você vai ter disponível para realizar, é muito importante a gente perceber que isso vai influenciar na complexidade técnica. Quando você está fazendo procedimentos de tecido mole, é por aí que você deve começar. E esses procedimentos, eles vão aumentando em grau de complexidade na medida que você vai aumentando o volume, o tamanho das lesões que você vai remover. Até que você vai começar a fazer biópsias intraósseas, que essas são as mais complexas, então, de ser feitas. Porque você vai precisar fazer retalho, descolar a mucosa periósteo. Muitas vezes isso vai envolver osteotomia. E aí sim, esses casos eles são um pouco mais complicados tecnicamente. Mas se você faz os seus atendimentos, remoção de terceiros molares, por exemplo, nunca uma biópsia intraóssea vai ter a mesma complexidade que fazer um siso incluso. Então, aquele colega que faz siso incluso, ele tem treinamento e habilidade para fazer qualquer tipo de biópsia. Exceto dois que têm uma posição anatômica muito distante, por exemplo, no ramo da mandíbula, né, que o acesso vai ser muito complexo, que vai ser difícil abordar lá. Caso contrário, já tem todo o treinamento, o fundamento de técnica necessário para que consiga executar o procedimento com tranquilidade, para que consiga executar o procedimento com segurança. E isso é fundamental. Quando você vai fazer, você ter segurança que você vai conseguir começar e terminar o procedimento. Então, uma dúvida muito frequente é como posicionar as incisões. Se você está trabalhando em partes moles, você deve lembrar do músculo que está embaixo e tentar seguir a orientação da fibra muscular que está embaixo daquela área de mucosa, porque isso evita tensão na cicatrização, evita que você tenha deiscência de sutura, evita cicatriz, e as coisas vão cicatrizar, o processo cicatricial ele vai evoluir com mais tranquilidade.
Outro ponto importante, e é uma dúvida frequente, assim, é qual é a profundidade do meu corte? O quanto eu preciso entrar para dentro do tecido? Normalmente, as lesões de mucosa que nós vamos estar removendo, elas não têm inserção em plano muscular. Elas estão exclusivamente na mucosa. E por isso, na maioria das vezes, e isso vai depender do seu diagnóstico clínico ali, da avaliação que você fez, você não precisa também avançar para dentro do plano muscular. Então, se você considerar a lâmina 15, que é a lâmina que a gente costuma utilizar para fazer as biópsias, você tem ali um pouco mais da metade da parte ativa, da parte de corte da lâmina 15, como um limitador da profundidade que você tem que entrar para fazer a remoção da lesão. E aí, se a gente considerar papiloma, fibroma, biópsia parcial de mancha branca, leucoplasia, líquen plano, essas coisas que elas são, então, difusas ou são placas, elas não são nodulares, é aí que você precisa, é essa a profundidade que você precisa para o tecido. Dois detalhes técnicos aqui importantes que podem facilitar a sua vida. O primeiro deles é que, se você entrar no plano muscular, você vai ter sangramento maior. Isso atrapalha. Quanto mais sangramento você tiver, é claro que vai ficar mais chato, mais difícil o seu procedimento. E para você limitar com mais facilidade, então vai a segunda dica aqui, que é justamente para evitar que aconteça a primeira situação de você entrar no plano muscular, é você tensionar a mucosa. O que quer tensionar? Puxa, realmente puxa, traciona a mucosa. É no lábio, traciona esse lábio, deixa ele tenso. É na mucosa jugal, traciona a região jugal, ou com o afastador, ou o seu auxiliar com os dedos ali posicionados, faz essa tração do tecido. Lembra que teu paciente está anestesiado. E, aliás, a anestesia aqui dá outro capítulo de comentário, que eu quero sim comentar a respeito, mas na sequência. Traciona esse tecido, porque quando você toca com a lâmina do bisturi no tecido que está tracionado, você consegue incisar ele mais facilmente. Ele está com tensão, você toca a lâmina ali, quando você correr a lâmina ele vai abrir. E aí você consegue ter clareza que você está incisando a mucosa, que você não está entrando no plano muscular, justamente porque ela está tensionada. Se você deixa o tecido flácido, se você não faz esse tracionamento na hora da incisão, e a gente é muito acostumado a fazer incisão em gengiva, e quando a gente faz incisão em gengiva, em rebordo, não tem esse passo de fazer tração, porque a gengiva por si só ela já está distendida, ela está aderida ao periósteo, ao osso, você não tem esse passo. E quando a gente vai trabalhar nas outras áreas, a gente precisa lembrar disso, de tracionar o tecido, e quando você incisar o tecido tracionado, você vai ver que ele vai abrir, e você vai perceber a diferença da mucosa e músculo ali com muito mais tranquilidade. Então isso parece muito simples, é muito simples, mas precisa lembrar de fazer. Você precisa ter atenção para fazer esse passo, porque esse passo é importante, facilita tremendamente a sua vida. Um outro detalhe é justamente essa questão da anestesia, né? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer uma anestesia regional, preciso pegar lá atrás o DI, eu preciso pegar o mentoniano para operar no lábio, ou mental, né, que é o nome mais recente. Não, pessoal. Essas lesões de mucosa que você vai remover em biópsia parcial ou total, você precisa fazer o que a gente chama de um botão anestésico. Quer dizer, você vai fazer 4 pontos no entorno da lesão e o volume de anestésico que você vai utilizar ali depende da área que você está trabalhando, mas é 1/3 ou 1/4 de tubo. Também não usa só umas gotinhas, né? Porque isso é importante para que você tenha hemostasia. Então você está querendo muito ali, você está querendo muito ali o efeito de vasoconstrição do anestésico, porque isso te ajuda a trabalhar tremendamente. Esse efeito da vasoconstrição, ele é muito importante porque ele facilita a sua vida. Então, não infiltra na lesão, porque infiltrar na lesão gera artefato para o patologista lá, altera a característica da lesão. Então, se você tem um nódulozinho ali, não infiltra nem direto dela e nem na base dela, porque o anestésico vai alterar o tecido, vai dissecar o tecido. Então, faz um botãozinho no entorno. E aí, com esse botãozinho, né, 4 pontos aqui no entorno da lesão, com um volume mais ou menos bom ali,
você trabalha com toda a tranquilidade do mundo e com a grande vantagem da hemostasia, que se você fizer uma anestesia regional, você não vai ter. O que muda nessa questão de profundidade, de entrada ou não do plano muscular, é quando você vai fazer um mucocele. Mas se você não fez biópsia ainda, não começa pelo mucocele. Começa pelo que é mais simples para você ganhar segurança e ganhar mão. Mucocele você precisa dissecar. Você precisa separar ele do músculo, separar ele da mucosa. Vão aparecer glândulas salivares acessórias ali que você vai ter que remover. Então isso já requer um pouquinho mais de refinamento na sua técnica. Portanto, se você é habilidoso, sem problema nenhum, mas se você está começando a fazer a remoção dessas lesões no consultório, considere os mucoceles como um segundo degrau na escada aí dessas biópsias de tecido mole, para que você já tenha mais confiança, para que você já tenha mais segurança, justamente porque você vai precisar de dissecar tecidos. E dissecar tecidos envolve também você ter um instrumental, tesouras delicadas, para você fazer essa dissecção. Então, quando a gente fez a listinha ali, no início da conversa, do material que você precisaria para fazer as biópsias, a gente não citou as tesouras. Então, você pode usar tesouras de dissecção que lhe agradem mais. Tem a Matzenbaum, tem a tesoura de Smith, enfim. Trabalhe com o material que você tem mais segurança e tem mais confiança. Mas tenha um material específico para cada passo daquilo que você está fazendo. Não improvise. Cada vez que se faz improvisações na cirurgia, isso não é legal. A gente vai mal normalmente quando faz improvisações, e essas improvisações, ela incluem a questão do instrumental também. Quando você vai fazer essa abordagem com o paciente, explicar da importância, da necessidade, o porquê que ele tem que fazer a biópsia, é muito importante que você explique a patogenia, o mecanismo de desenvolvimento daquela situação que você espera encontrar o diagnóstico. Os pacientes às vezes são resistentes, né? Eles dizem assim, mas eu já tenho isso há 4 anos, 5 anos. Qual é a pergunta que eu costumo fazer para o paciente quando ele me diz isso? Tu já tem isso há tanto tempo assim? E tu sabe o que é isso? Ele não tem como saber, né? Ele diz, pois é, eu também não sei. Eu tenho uma ideia. Mas essa minha ideia inclui algumas possibilidades diferentes. E por isso é importante que a gente remova. Pessoal, a gente tem que ser íntegro. Não pode inventar coisas, né? Dizer para o paciente assim, se tu não tirar isso aí, vai virar um câncer. Algumas vezes vai, né? Dependendo da lesão que a gente está tratando. Mas outras vezes não. Então, seja honesto, né? Não vai sobrevalorizar o processo, mas uma possibilidade que é sempre verdadeira é que a lesão cresça. E é sempre mais fácil, então isso é importante de ser dito, né? Uma das consequências de você, o paciente, não se submeter à remoção da lesão é justamente deixar ela continuar evoluindo ao longo do tempo. E aquele procedimento que agora é mais simples de ser executado, porque o volume da lesão é menor, daqui a pouco ele vai se tornar complexo, ele vai se tornar difícil, e talvez até essa lesão pode chegar num tamanho ou numa complexidade que não seja mais possível remover na cadeira odontológica, onde vai ser necessário passar por um outro porte de procedimento. Isso sim é íntegro e é importante de ser dito, de ser conversado, de ser explicado para o paciente. Então, gente, isso são conversas preliminares importantes do processo de decisão por realizar o procedimento e que você deve, sim, explicar isso para o paciente. Tem situações, né, que assim, não é uma contraindicação da biópsia, mas é você indicar a biópsia esperando resultados que a biópsia não vai te oferecer. Por exemplo, você tem um paciente fazendo episódios recorrentes de aftas, que o manejo está muito difícil, que você não está conseguindo melhorar ou espaçar esses episódios, que o paciente tenha conforto com as formas de tratamento que você está realizando, e aí você opta por fazer uma biópsia, para saber causas e maneiras de interferir de forma mais efetiva no processo. Qual é o laudo que você vai receber aqui, provavelmente? Você vai receber um laudo descritivo de inflamação crônica. Tem exame para fazer, para tentar identificar causas possíveis de aftas? Tem, porque elas podem estar relacionadas a outras doenças.
e não é biópsia. Então aí foi uma escolha equivocada do exame complementar. Então, você está esperando um tipo de informação, um tipo de resposta que o exame que foi escolhido não te oferece. Passo a mais aqui nesse processo. Talvez aquelas extensas lesões que o paciente está fazendo não sejam aftas, seja alguma outra doença autoimune. Aí sim a biópsia vai te ajudar. Então, vê bem, tem um processo aí, né, de definição, de mapeamento do quadro clínico, que é muito importante. E esse diagnóstico clínico é que vai te dar a indicação de você fazer ou não a biópsia, porque aí você vai definir entre uma patologia e outra. Você está buscando diagnóstico, você não está buscando causas ou explicações de por que está difícil resolver aquele caso. Isso é muito importante. Porque aí vem de novo aquela questão, né? O exame não deu nada. Não deu nada em termos. Talvez a gente não tivesse escolhido o exame adequado. Ou a gente talvez tenha tirado tecido de menos, tenha sido econômico demais na execução do ato cirúrgico, que esse é outro problema. E nada é mais frustrante que você fazer o procedimento cirúrgico e você não ter um diagnóstico ou um laudo capaz de te orientar com clareza. E aí, gente, vem uma situação que você precisa conversar. Precisa conversar com o patologista quando isso acontece. Pega o telefone, liga e conversa, explica a história clínica e o patologista pode te ajudar muito nisso. É um hábito que a maioria de nós não tem. E às vezes a gente, por uma característica da nossa formação, a gente fica tentando resolver as coisas, às vezes, sozinho. O dentista tem muito essa característica da gente resolver sozinho, porque a gente faz os procedimentos sozinho, trabalha normalmente de forma individual no relacionamento com o paciente e não costuma conversar com os colegas. E quando a gente está tratando de lesões de boca e está tentando resolver esses casos, é fundamental a troca de experiência. Ninguém sabe tudo. E essa conversa com colegas que trabalham há mais tempo com isso, ou com o patologista para onde você mandou o material, ela é muito importante, ela é muito esclarecedora. Porque lembra que o cara que está lá olhando a lâmina que você mandou, da sua biópsia, ele não viu o paciente. Ele não tem a visão que você teve. E às vezes, na ficha de biópsia, a gente não consegue expressar tudo que seria necessário ou de uma forma clara, as informações que às vezes é um detalhe ali que vai dar a chave do diagnóstico. E nessa conversa aí, ela acaba acontecendo e as coisas acabam se esclarecendo. E aí, quem se beneficia, obviamente, é o paciente. Então, é uma situação que a gente não pode ter constrangimento de fazer isso, né, de conversar com o patologista, porque isso ajuda muito da gente chegar mais rapidamente ao diagnóstico conclusivo e tratar o paciente com mais efetividade e evitar, então, né, aquela situação do laudo compatível com, né? Alguém já recebeu um laudo assim? Certamente, quem já fez biópsia já recebeu um laudo assim. Vem a descrição ali, aí se vem compatível com tal coisa. E o compatível com sempre te dá aquela pinta de incerteza, né? Poxa, será que era isso mesmo? Será que não era? E quando você tem lá o nome da lesão bem descritinho, assim, a fibroma, hiperplasia fibrosa, é muito mais segurança, é muito mais certeza. E às vezes a coisa está dependendo, assim, de uma pequena informação clínica, alguma coisa que não foi dita, que quando você tem essa conversa, você acaba esclarecendo e definindo essa situação de uma forma muito mais rápida, muito mais objetiva. Então não tenha esse receio, né, de conversar com os pacientes, com o patologista. E, gente, essa questão de lesões com diagnóstico eminentemente clínico é algo também que pode dar insegurança, porque às vezes a gente pode não ter certeza se a lesão era realmente de diagnóstico clínico, e é nessas situações que costuma vir esses laudos de compatível com. Sempre tem o aspecto importante de você determinar a natureza, porque você vai saber se aquilo é reacional, inflamatório, tumoral. Isso sim, pela descrição microscópica lá, o laudo vai te ajudar. Olha só, a parte de compreender, né, o laudo histopatológico, ela também é muito importante, porque quando ele vem dessa forma descritiva, quem está com
foguete na mão lá, quem tem que resolver o caso é quem está no consultório. Então, as decisões, elas têm que ser tomadas por quem está no consultório, por quem está tratando o paciente, não tem jeito. E aí, se esse laudo é descritivo, azar, né? A decisão é de quem está no consultório. Então, você que vai ter que fazer a relação daquela descrição que o cara mandou com o que você viu clinicamente e fazer as opções de tratamento. Por isso que você tem uma boa lembrança de histologia, você tem uma boa lembrança de inflamação, ajuda muito nas decisões que você vai tomar. E outro ponto que é muito importante, assim, você fazer essas decisões impacta tremendamente no sucesso que você vai ter, né? E no livro lá, no e-book que a gente tem, como tratar esses pacientes, a gente discute justamente isso do processo diagnóstico e como isso impacta no seu relacionamento com o caso em si, né? De você fazer o andamento do caso com segurança. Aí a gente acabou fazendo um outro material, né? Produzindo um outro e-book, mas esse é um e-book que fica disponível, não dá para baixar para todo mundo, ele está disponível só para os alunos lá do Curar Transforma, Descomplicando o Estômago, que é um e-book onde a gente descreve vários laudos histopatológicos para ajudar nessa interpretação, para que você entenda o que o patologista está te dizendo. Então, eu selecionei muitos laudos do meu arquivo e comentei lá aquelas descrições microscópicas, justamente porque isso é algo que a gente percebe que às vezes é difícil. Você entender o significado clínico daquela descrição que ele te mandou e como você vai relacionar isso lá para a condução do tratamento do seu paciente. Então, vê bem, o que sobrou de contraindicação de biópsia, né? Se a gente for para a literatura, você vai ter algumas contraindicações clássicas que sempre aparecem lá, de casos que você não deve biopsiar, e eu não sei porquê. Essas coisas acabam se perpetuando, né? Uma das situações que diz ali assim, que você não deve biopsiar lesões melânicas escurecidas. E como é que você vai tratar? Você não pode tratar um paciente sem ter diagnóstico. E se for um melanoma, aí você não deve biopsiar porque é escuro, não, de maneira nenhuma. Aí que você tem que biopsiar justamente para saber que é uma lesão tão grave quanto o melanoma intrabucal. Então, a grande contraindicação de procedimento, ela é técnica e se refere a lesões vasculares. Justamente porque você pode ter uma hemorragia incontrolável. Mas isso é particularmente verdade nas lesões vasculares intraósseas. Pequenos hemangiomas de tecido mole, dá muito em paciente idoso, na língua, no lábio, na mucosa jugal, lesões com 1, 2 centímetros, esses hemangiomas, eles não sangram mais do que o tecido normal. Esse é um procedimento que você pode realizar com muita tranquilidade, sem risco nenhum de ter problemas hemorrágicos transoperatórios. Então, aquelas lesões intraósseas vasculares, essas sim, essas você pode ter uma hemorragia incontrolável. Mas olha só, isso é o raro, pessoal. A gente está mudando o patamar do caso aqui, mudando o patamar da complexidade quando a gente fala disso. Lesões vasculares intraósseas, elas requerem um nível hospitalar de realização. E por isso, então, vamos encaixando as pecinhas, né, de tudo que está descrito na literatura. Por que tem a história da aspiração prévia? Por que você vai puncionar uma lesão e aspirar? A principal razão, a principal indicação disso é justamente você não ser surpreendido por uma lesão vascular intraóssea. Se você vai fazer a biópsia dessas lesões intraósseas. Olha só, quando a gente brincou aqui, que se a gente fosse colocar isso aí em graus, né? Quando a gente brincou aqui que fosse colocar isso em níveis, né? Então, nível 1 da estômago do consultório é você fazer os casos clínicos. Nível 2 é você fazer as biópsias de partes moles, totais e parciais. Nível 3 é você fazer as biópsias intraósseas. Então, a gente já está falando lá do nível 3 da estômago no consultório, que seria essas lesões intraósseas. E aí, nesses casos, fazer, depois de anestesiar, a punção da lesão com uma agulha, seringa hipodérmica e aspirar. E se vier sangue vivo, para tudo. Porque aí sim é esse caso aonde a biópsia está contraindicada, porque você vai ter uma hemorragia descontrolada. Uma hemorragia que você não vai conseguir controlar, porque ou vai ser um hemangioma intraósseo, ou vai ser um cisto ósseo aneurismático.
Não confundir com cisto ósseo hemorrágico, que é outra história, não sangra desse jeito. Mas o cisto ósseo aneurismático e hemangiomas intraósseos, normalmente eles têm um vaso de grande calibre fazendo a nutrição. Esses hemangiomas pequenininhos de mucosa, de 1 ou 2 centímetros, língua, lábio, mucosa jugal, isso pode ser removido com a maior tranquilidade, porque eles não sangram mais do que qualquer outra lesão de qualquer outra parte da boca que você vai fazer da remoção. Claro, né? Isso daí é idoso, então se liga, né? Vê se o idoso não está tomando AS, se o idoso não está anticoagulado, se o idoso não está usando ginkgo biloba. Isso aí são coisas que vão fazer sangrar que não tem a ver com a lesão. Isso tem a ver com a medicação que ele está usando. Então, a anamnese sempre, né? Você vai fazer a remoção de uma lesãozinha bem inocente, papilomazinho ali no ápice da língua, não importa. A sua anamnese ela tem que ser completa, você tem que revisar todos aqueles pontos importantes da evolução da doença, do estado de saúde geral do paciente. Comentei antes, biópsia é cirurgia, é um ato cirúrgico, é uma cirurgia tecnicamente simples, é uma cirurgia fácil de fazer, mas é uma cirurgia. Então, todos os pré-requisitos de procedimentos cirúrgicos, eles têm que ser cumpridos, incluindo a anamnese detalhada, até para que você tenha uma boa evolução do seu caso, um bom registro de todo o processo. E aí, eu usei o exemplo do papiloma aqui, e o papiloma é importante você remover a base também. Porque outra situação, assim, é muito chata, né? É quando as lesões recidivam. E isso acontece, né? Isso acontece. Às vezes, as recidivas acontecem por dificuldades justamente de estabelecer o diagnóstico clínico e aí precisava alguma coisa a mais que não foi feito. Por exemplo, né, lesões inflamatórias, você remove a lesão, mas a causa da inflamação continua lá. A causa não foi removida. Então, a tendência de uma lesão inflamatória, se a causa continuar lá, é que ela recidive, que ela volte. E no caso do papiloma, se você deixar o pedículo, não remover o pedículo do papiloma, você tem uma chance muito grande de deixar as células que estão com um vírus lá, o papiloma é um tumor benigno induzido por vírus, e então acaba que recidiva aquela lesão que não deveria. Né? Na história lá dos mucocélios também tem que tirar a glândula acessória que está lá embaixo, que sempre aparece mais que uma, você tem que tirar todas que aparecem no campo cirúrgico, porque se aquela que está com o ducto lesado ficar para trás, vai recidivar o mucocélio. Então, minimizar as recidivas está também relacionado, às vezes, a pequenas adaptações ou pequenos passos extras, ou do atendimento clínico, ou da biópsia em si, que a gente deve tomar para que a lesão não recidive. Né? Se recidivar não tem jeito, né? A gente tem que operar de novo, né? Mas a gente tem que buscar a causa. Por que, afinal de contas, a lesão recidivou? Tem coisas que elas têm tendência de recidiva, como, por exemplo, os granulomas de células gigantes, né? Frequentes recidivas, e às vezes a gente faz tudo certinho, faz toda a técnica, tecnicamente foi perfeita a nossa execução, mas pode acontecer essas situações de recidiva. Outra pergunta que em seguida aparece é a questão de fio de sutura, né? Que fio eu vou usar para suturar? Bom, na verdade você pode usar o fio que você quiser, né? Mas tem algumas variações assim que são importantes da gente considerar. O primeiro ponto é que fio de sutura, independente do fio que você estiver usando, é fator retentivo de placa. Por isso, usar a clorexidina no pós-operatório das biópsias é muito importante para que a sua ferida cirúrgica evolua ou cicatrize sem contaminação. Isso é fundamental. Quanto tempo o paciente vai usar a clorexidina no pós-operatório das biópsias? Enquanto ele estiver com a sutura. Porque enquanto ele estiver com a sutura, ele precisa que não tenha placa acumulada ali. Isso melhora muito a recuperação e a qualidade da cicatrização dos nossos pacientes. Você vai fazer biópsia em criança, usa Vicryl. Usa Vicryl porque Vicryl é um fio sintético absorvível. E aí você não precisa remover a sutura. Né? A criança sempre é um drama, já vai ser uma complicação fazer a biópsia. E depois da biópsia você ainda vai ter que tirar a sutura da criança, então use Vicryl nesses casos, simplesmente para facilitar a sua vida. Qual é o tempo que o Vicryl cai? Normalmente ele fica lá 15, 20 dias às vezes. Ah, mas eu quero tirar o Vicryl em 7 dias. Não tem problema, você pode fazer a remoção do Vicryl se você quiser.
Mas se é um paciente que você imagina que vai ter dificuldade, ou se é uma área anatômica lá difícil de chegar, palato mole, pode dar náusea, dê preferência para o Vecryl, para sua tranquilidade, para o seu conforto. Existe um fio muito antigo, tradicional, conhecido, que é reabsorvível, que é o Catigu, mas o Catigu ele não deve ficar exposto à microbiota da boca. Com frequência ele contamina, às vezes dá granuloma piogênico. Então, evite usar Catigu para ficar exposto na boca. Dê preferência para o Vecryl, porque ele tem, assim, digamos, uma melhor performance, um melhor desempenho. Nylon foi um fio que foi concebido, desenvolvido para ser usado em pele, mas que vai muito bem nas mucosas. Você pode usar nylon com muita tranquilidade, ele retém menos placa. A questão é a tensão nos seus nós cirúrgicos, porque ele tende a abrir, então você precisa fazer mais voltas no seu nó cirúrgico para ele não abrir. E os chicotes, as pontas do nylon, machucam. Então, em algumas situações, é melhor usar um fio que seja mais confortável, principalmente se a língua vai ficar tritando naquela região, porque às vezes esses chicotes incomodam tremendamente o paciente. Aí você faz um belo procedimento, resolve o problema do paciente e ele vai se queixar para você das pontas do fio. Poxa, é chato, né? Mas acontece, né? Você cura o cara, resolve a doença, resolve o problema, ele fica se queixando das pontas do fio de sutura. Então já evita isso. E aí você tem seda como uma boa opção. Algodão e linho também são opções que eu não costumo usar dentro da boca. Tenho uma experiência muito boa com a seda. Ela é muito confortável, ela é fácil de ser removida também, é confortável para o paciente, né? Então, seda nas mucosas vai tremendamente bem também, dá um bom pós-operatório, sempre com esse cuidado aí de você fazer a associação com a clorexidina para não ter contaminação secundária ali, não ter complicações na sua ferida cirúrgica. Resumindo, a principal indicação de fazer biópsia é a dúvida. Você está na dúvida. Evite biopsiar lesões de diagnóstico clínico, evite escolher a biópsia como um exame que vai te dar todas as respostas, né? Ele vai te dar diagnóstico. Tem coisas que você precisa de outros exames complementares para ter as respostas que você espera. Contraindicação absoluta de lesão vascular intraóssea ou de extensas lesões vasculares em partes moles também, grandes hemangiomas, em gengiva, em língua, enfim. Claro, aí você também não vai fazer a biópsia. As outras situações você precisa, porque os pacientes não podem ser tratados sem ter o diagnóstico.